noite, galera do bem. Vocês estão bem? Chegamos ao sábado, dia 4 de janeiro de 2020. Passou rápido, né? Por favor, me poupem. Os vídeos voltam às 19 horas, conforme combinado. Espero que você que deu opinião naquela minha enquete possa se lembrar que você decidiu que os vídeos serão postados às 19 horas. E lembre-se de assistir. E lembre-se de se inscrever no canal. E lembre-se de falar do vídeo para os seus contatos, para seus familiares, seus amigos, seus pares, enfim, que nós possamos crescer juntos em graça e conhecimento da verdade. Nós estamos falando das pragas, né? Hoje nós falaremos da 7ª e da 8ª pragas. A 7ª praga foi a praga da saraiva. Está em Êxodo 9, a partir do verso 13, diz assim o texto bíblico. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Este é o meu Deus. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia de sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam os céus em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei.
O Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu vos deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Nós já vimos que este faraó é demasiadamente teimoso. Nós vimos que foi fixado o tempo para o começo da 7ª praga. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, assim como aconteceu, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse os hebreus sair. Esse período de tempo determinado testifica ao rei que Jeová é o único Senhor, o Criador da terra e dos céus, e que toda a natureza, animada e inanimada, estão sujeitas ao seu poder. Esses elementos, considerados pelos egípcios como seus deuses, longe de serem capazes de ajudá-los, estavam sob o controle do Deus de Israel. E ele os usara como instrumentos para punir aqueles que os adoravam. Como Deus se aborrece com a idolatria, não? Mesmo em meio ao castigo, Deus mostrou misericórdia, advertindo aos egípcios de seu destino iminente e avisando-lhes que se protegessem a si mesmos e suas propriedades. Se o faraó e seus servos tivessem aceitado o aviso dado de maneira tão misericordiosa, a vida de homens e de animais teria sido poupada. Mas, infelizmente, o aviso não foi considerado e houve grandes perdas. Muito triste, não? Enquanto o faraó endurecia seu coração, todo o povo do Egito sofria as consequências. A forte saraivada envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. Por exemplo, Íris, deus da água, e Osíris, deus do fogo. Lembre-se que as pragas são para afrontar os deuses no plural, dos egípcios. Vamos lá? Êxodo 10, a praga dos gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó,
pois o tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Eita Deus! Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. Presunçosos esses faraó, hein? De forma alguma, só os homens podem ir. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho.
não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. A praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado da devastadora chuva de pedras e demonstrou mais uma vez que Deus tinha controle e tem o controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses que eles supunham garantir abundante colheita eram falsos. Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos, e os deuses egípcios, Shu, deus do ar, e Sebeque, deus inseto, não puderam fazer nada para impedir. Observem que as pragas foram escolhidas por Deus de modo a atingir os deuses que os próprios egípcios adoravam. Nós já citamos aqui vários ídolos. Então as pragas foram provocadas de modo a fazer com que os egípcios deixassem de acreditar em seus deuses. Esta era a intenção de Deus. Primeiro, mostrar o seu poder para o faraó e o povo do Egito, e depois fazer-se conhecido ao seu povo, o povo de Israel, para que o povo confiasse nele e o povo soubesse que Deus era suficiente para cuidar dele, quando assim deixassem o Egito. Então, Deus está se fazendo conhecer a cada dia para o povo do Egito, o mundo, e para o povo de Israel, a igreja. Ok? Gostaram do estudo? Terça-feira tem mais. Nós vamos falar das duas últimas pragas, a escuridão total e a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos. Tenham um bom sábado, um bom fim de semana. Deus vos abençoe e até terça-feira, se Deus permitir.